Inicie a sua execução com um cordão de correntes que lhe permita dar a volta com este cordão ao redor do busto. É importante que você verifique se a quantidade total de correntes tecidas é múltipla de 12. Então, vamos imaginar que você precise de 120 correntes para dar a volta ao redor do busto. 120 é múltiplo de 12, então você pode ter um cordão de correntes com 120 correntes. 240 correntes também é múltiplo, então você também pode ter um cordão com 240 correntes. Eu aqui no caso estou com um cordão com 252 correntes, que é múltiplo de 12 também. Aqui eu tecerei em cada carreira de ponto fantasia completada 21 pontos fantasia. Tudo bem, minha gente? Então é só importante que você faça um cordão múltiplo de 12 que te permita dar a volta ao redor do busto. A primeira carreira é tecida em pontos baixos. Então, para cada ponto de base que você tiver, você vai tecer simplesmente um ponto baixo. Eu vou tecer aqui esta minha primeira carreira inteira feita em pontos baixos e eu volto ao final para encerrar a carreira com vocês e transformar este cordão de correntes em um círculo, pois na verdade a nossa execução ela se dá em formato tubular. Então eu vou tecer e eu já volto. Agora que eu cheguei no final, nós vamos então transformar o que é uma carreira feita em pontos baixos de forma reta, né? Nós vamos transformar em um círculo. Então, você vai fazer assim, estando com avesso de um lado e avesso do outro lado, se encontrando, então a frente voltada para você e a frente do outro lado voltada para trás de você. Então, você vai alargar um pouco para conseguir se movimentar e passar a agulha pelo primeiro ponto baixo que nós tecemos. Então, aqui eu vou ajeitar um pouquinho mais este ponto, porque nós precisamos passar a agulha pegando duas alças e duas alças, porque aqui a gente está trabalhando com o fio duplo, e trazendo este ponto que estava na agulha, aqui eu vou ajustar. Então, trazendo este ponto para dentro deste primeiro ponto baixo que nós tecemos. Este é o formato que você deve, eu vou abrir aqui o ponto, ó. Este é o formato que você deve alcançar. Para travar, puxe uma laçada e faça aqui uma corrente. Então, aqui, a gente consegue agora alargar. Uma vez que você tenha feito desta forma, você deverá então ter obtido o que agora é um crochê que será tecido de forma tubular. Então, agora ele está assim. Bom, a parte de baixo, que é aonde está este pedacinho de fio, nós vamos, ao final da execução, passar por dentro desta parte de baixo que nós acabamos de prender do outro lado. Então, nós vamos também arrematar este pedacinho, fechando, como fechamos a parte de cima, a parte de baixo. Então, a gente vai deixar isso realmente pro final, tá, minha gente? Nem precisa se preocupar agora. A continuidade da execução trata
de arcos. Estes arcos serão utilizados para receber todos os leques do nosso ponto fantasia. Então, aqui você já vê que eu vou preparando a minha execução para tecer estes arcos. Os arcos são feitos intercalados em quantidades de correntes. Então, para iniciar, já tendo a primeira corrente feita, no primeiro ponto à nossa frente, nós vamos trabalhar um ponto baixo. Faça 1, 2, 3 e 4 correntes. Na base, conte 4 pontos. 1, 2, 3 e no quarto, passe sua agulha e faça um ponto baixo. Novamente, você fará correntes, porém agora serão 1, 2, 3, 4 e 5 correntes. Na base, conte 3 pontos. 1, 2 e no terceiro, faça ponto baixo. Novamente, 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Na base, conte 4 pontos. Então, 1, 2, 3 e agora 4. E faça ponto baixo. Aqui você tem o que é a base de um elemento do seu ponto fantasia. A partir de agora, a gente repete o processo. Novamente, no próximo ponto, você fará ponto baixo. Então, todo o conjunto de arcos por elemento é começado e é encerrado por pontos baixos. Agora, eu faço 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Na base, eu conto 4 pontos. 1, 2, 3 e no quarto, eu faço ponto baixo. Agora eu faço 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Na base, nós vamos contar agora 3 correntes. Então, 1, 2 e 3. Ponto baixo. E mais uma vez 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Na base, contamos 4 pontos. 1, 2, 3 e no quarto, ponto baixo. Reparem que agora nós temos o que é, então, as bases para 2 elementos. Vamos tecer desta forma o contorno desta primeira carreira do ponto fantasia por completo. Ao ter terminado esta carreira, você dará continuidade fazendo então 3 correntes. Então, 1, 2 e 3. Estas 3 correntes vão te dar a altura correspondente a um ponto alto. Você vai laçar e sobre o primeiro arco, então aqui vamos tirar estes fiozinhos. Veja só, aqui o primeiro arco, aqui o segundo e aqui o terceiro arco deste primeiro elemento. Então, ao redor deste primeiro arco, e eu indico que você passe a sua agulha por uma das correntes, você vai puxar uma laçada e trazê-la para a altura deste cordão de 3 pontos. Veja só, você vai novamente laçar, vai manter o fio seguro e passando no mesmo ponto, puxar novamente a laçada e trazendo para cima. Olha que a situação. Laça de novo, mais uma vez passe e puxa a laçada. Aqui, minha gente, nós já passamos pelo ponto 3 vezes. Laça novamente e vamos passar a 4ª vez pelo mesmo ponto de base e fazer então a nossa 4ª passada. Aqui, puxa para cima o ponto, laça e puxa essa laçada para fora. Com uma nova laçada, você arremata. Você terá feito um pineapple. Na sequência, você fará 3 correntes. Então, 1,
2 e 3. Novamente, já lace. Gente, neste cordão, que é o de 5 correntes, então, na corrente central, você novamente vai fazer o pineapple. Então, eu já estou aqui passando a primeira vez, laço e seguro, vou passar a segunda vez, trago para cima, novamente eu laço e seguro, passo a terceira vez, trago para cima, laço e seguro, e agora eu vou passar a quarta vez. Vou trazer para cima, vou laçar, vou trazer o ponto para fora e com uma nova laçada eu prendo. O intervalo agora é de 5 correntes, então 1, 2, 3, 4 e 5. Lace novamente e veja, você volta no mesmo ponto de base e você vai fazer mais um pineapple. Então, a primeira passada, agora aqui, a segunda passada, aqui a terceira e agora a quarta e última passada deste pineapple. Novamente eu laço, passo por dentro de todos os pontos, incluindo aqui, puxo uma laçada e arremato. Veja, aqui 3 e aqui 5 correntes de intercalamento. Aqui um pineapple, aqui 2. Mais uma vez, 3 correntes. Então, 1, 2 e 3. Lace e no último arco deste elemento, mais uma vez passando pela corrente, porque trava bem, fica bem legal, vamos fazer o pineapple. Então, aqui você já acompanha a segunda passada. Eu sempre tô laçando e segurando. A terceira passada, vou laçar e segurar. E para finalizar, né? A quarta passada. Laço, trago para fora, mais uma vez aqui, porque este ponto também a gente passa. E aqui eu arremato. Percebam o desenho inicial com os pineapples. O pineapple, ele é repetido no elemento do teu ponto fantasia em 2 carreiras. E nós só formamos na segunda vez da repetição numa outra carreira, tá bem? Você fará uma corrente só de intercalamento, e aqui eu perdi o ponto, então deixa eu pegar de novo aqui, ó. Ok, ó. Então, uma corrente para o intercalamento, você laça e veja, ó, arco de 4, arco de 5, arco de 4. No de 4 é um pineapple, no de 5 são 2 no mesmo ponto de base. Intercala este arco com 3 correntes e os 2 pineapples deste arco intercala com 5 correntes. Tudo bem? Minha gente, na verdade, nós precisamos repetir este processo na carreira inteira. Uma vez tendo chegado ao final, então nós vamos localizar aquele cordão aonde nós tecemos 3 correntes, vamos passar a agulha na terceira, puxar a laçada e arrematar. Será então o ponto baixíssimo. Na continuidade, você vai trabalhar somente os arcos de correntes. Nos arcos de 3 correntes, você fará 3 pontos baixos. Nos arcos de 5, 5 pontos baixos. Então, nós iniciamos fazendo aqui uma corrente para dar altura. Já vamos vir aqui no primeiro arco e vamos trabalhar 3 pontos baixos. Então, o primeiro, reparem que é ao redor, o segundo, e aqui, vejam só, peraí que eu vou pegar de novo, vamos desfazer aqui e fazer novamente, ó, desfiz 2, tá? Fiquei só com o primeiro feito, ó, agora sim, aqui, ó, o segundo, e agora, aqui, o terceiro. Veja só, no arco de 5, eu pulo o ponto e eu venho para o arco. Veja só, então, ó. 1, 2, 3, aqui, 4 e 5. Novamente, aqui são 3, então eu faço aqui 1, sempre pontos baixos.
2 e somente 3. Entre um arco, né? Então, assim, olha, este arco inteiro e o próximo arco, nós fizemos uma corrente separando os dois pontos pineapples do início e do final de cada um destes arcos. Entre eles, nós vamos fazer ao redor desta corrente um ponto baixo. Então, sempre entre os arcos, um ponto baixo. E eu volto a trabalhar o arco de 3 correntes, aonde eu devo tecer, então, 3 pontos baixos. Na sequência, são 5 correntes. Aí, eu teço 5 pontos baixos ao redor. Então, 2, aqui 3, agora 4 e aqui 5. Novamente 3, então, um ponto baixo, 2 pontos baixos e agora 3. Eu tenho uma corrente que separa os dois pontos, então, ao redor deste arquinho de uma corrente, um ponto baixo. Minha gente, desta forma, o contorno desta carreira inteira. Inicie esta carreira com 3 correntes. Então, aqui você tem a primeira, a segunda e a terceira. Já lace, pois para cada ponto baixo daquele arco de 5 correntes que você teve na carreira anterior, aonde você teceu 2 pineapples no mesmo ponto de base, você fará um novo pineapple. Neste intervalo, serão 5. Então, passe a agulha pelo primeiro, puxe a laçada, segure e já lace novamente. Novamente, sempre no mesmo ponto de base. Passe, puxe a laçada, já laça novamente, mantendo sempre seguro. Aqui você vê a terceira passada. E agora nós vamos para a última passada, porque estamos trabalhando com 4 passadas. Lace, passe o fio por dentro de todos os pontos, lace e arremate. Minha gente, nós vamos intercalar cada um dos pineapples, que serão feitos em cada uma das bases de pontos baixos, com 3 correntes. Então, aqui você terá a primeira corrente, a segunda corrente e agora a terceira corrente. Novamente laçamos, sem pular na base, tá? É sequência agora. Você vai fazer o seu segundo pineapple da sequência. Deixa só eu pegar novamente aqui, porque estava querendo dar uma leve desfiada, e aí não é legal. Então, a primeira passada, aqui veja só, a segunda passada, a terceira passada e vamos para a última, a quarta passada. Novamente, laçamos, passamos por dentro de todos os pontos e travamos novamente. Mais uma vez, 3 correntes, então aqui, 1, 2 e 3 e vamos para o próximo pineapple. Pessoal, nós temos que fazer 5 pineapples nesta sequência. Aqui você acompanha o terceiro pineapple. Aqui você já vê a minha terceira passada do terceiro pineapple e agora a gente vai para a última passada do terceiro pineapple. Vamos passar por dentro de todos os pontos aqui e vamos arrematar. Vou fazer mais 2 pineapples nesta sequência e eu volto para continuarmos juntas. Então, veja, 1, 2, 3, 4 e 5 pineapples sobre o arco central de cada ponto fantasia que nós vamos tecer. Novamente, nós precisaremos, então, do nosso ponto alto para intercalar, veja só, entre um motivo, ó, este é um motivo, e aqui um novo motivo se dará. Entre eles, você tem um ponto baixo que foi feito sobre uma corrente de intercalamento na carreira dos pineapples, na primeira carreira de pineapples. Ele agora receberá um ponto alto, então passando por ele, nós vamos fazer um ponto alto, que seria a menção inicial que nós fizemos com aquele cordão de 3 correntes. Recordam-se? Então, esses 3 cordões fazendo a vez da altura do ponto alto que intercalará cada um dos nossos elementos do ponto fantasia.
Mais uma vez nós laçamos e nós já partimos para o arco de 5 pontos baixos para fazermos novamente o pineapple. Então, minha gente, é repetição na carreira inteira. Novamente eu inicio, encerro mais uma vez com o ponto alto entre eles e vou repetindo esta fase da execução ao redor desta carreira inteira. Pessoal, eu vou mais uma vez tecer a carreira todinha e eu volto ao final para te mostrar o resultado e já te direcionar sobre a continuidade da nossa execução. Pessoal, tendo chego ao final, então você vê aqui já os elementos do ponto fantasia totalmente tecidos. Nós vamos reiniciar o processo para novamente alcançarmos este resultado. É momento de repetição. Então agora nós faremos aquela parte que foi feita aqui pela gente na nossa segunda carreira. Primeira carreira foi pontos baixos, a segunda carreira foram os cordões de correntes que começaram a receber os pineapples. Novamente nós estamos nesta etapinha de cordões de corrente. Então, para esta etapa, bem como todas as outras vezes que nós fomos iniciar novamente o ponto fantasia, você fará uma corrente sobre o ponto de base. Você fará um ponto baixo, sempre igual ao início, tá, gente? Na sequência, você fará no primeiro arco, porque vejam, são 1, 2, 3 e 4 arcos em cada um dos elementos. No primeiro arco, você fará um ponto baixo ao redor, sempre assim. Você fará na sequência 1, 2, 3 e 4 correntes. No arco seguinte, ponto baixo ao redor. Novamente, 1, 2, 3 e 4 correntes. E no próximo arco, mais uma vez, ponto baixo ao redor. Você tem então 2 carreirinhas aonde você fez os pontos corrente para receber novamente elementos. Precisamos de 3, então você fará 1, 2, 3 e 4 correntes. É a última continuidade de correntes deste elemento. E mais uma vez, o ponto baixo para encerrar. Então percebam que de 4 arcos que você tinha na carreira anterior, nesta carreira, que é a carreira inicial, você passa a ter somente 3, sendo iniciado com ponto baixo, sendo encerrado com ponto baixo. Você chega aonde você tem um ponto alto que intercala os elementos. Em todas as carreiras de elementos, você terá o ponto alto. Nesta carreira, você fará sobre ele o ponto baixo. Essa carreira se limita a pontos baixos e correntes. Primeiro arco do próximo elemento, então eu faço ponto baixo. Para iniciar os arcos, 1, 2, 3 e 4 correntes. Novamente, no próximo arco, eu venho aqui, eu vou fazer o ponto baixo. E assim, nós vamos repetindo todo o processo de execução para que nós possamos reiniciar a execução dos nossos elementos. Pessoal, nós vamos tecer desta forma, repetindo as carreiras da maneira apresentada, tantas quantas forem as vezes necessárias para que você atinja a altura desejada. Para que você possa medir, você precisará, então vamos alargar aqui. Você precisará colocar esta parte que nós estamos tecendo, então aqui, observem só, você precisará colocar esta parte
abaixo do seu braço. É exatamente aonde nós temos a cava das blusas. Então é reto. Então você vai aqui colocar abaixo do seu braço e você vai medir até o comprimento desejado. Você quer um tamanho cropped, então você tecerá tantas quantas forem as carreiras necessárias para que você tenha o busto recoberto. Você quer já uma ideia de mini blusa? Algo como na altura do umbigo ou acima do umbigo? Teça até alcançar esta altura. Você quer realmente uma ideia de blusa, uma coisa mais regata, que vai até a cintura? Tudo bem. Teça também para você alcançar a altura desejada. O que importa é que você mantenha o formato da execução para manter o desenho que nós aqui estamos estabelecendo. Importante também lembrar que você deverá ter na sua última carreira estes arcos com 1, 2, 3, 4 e 5 pineapples que encerra o elemento e, se você desejar, você poderá ainda fazer sobre estes arcos que se formam, você poderá trabalhar, por exemplo, pontos baixos e picôs ou somente pontos baixos. Uma ideia que é para você fazer o acabamento e não ficar simplesmente assim com os arquinhos. Quando você coloca ponto baixo aqui, por exemplo, você consegue um formato muito mais mantido. O desenho é visualmente melhor. Assim como aqui, né? Ó, pontos baixos deixaram então esta carreira bem demarcada. A mesma ideia pode ser feita lá embaixo na última carreira. De qualquer forma, eu tecerei aqui a minha, irei até o comprimento desejado, volto aqui para te mostrar o comprimento que eu alcancei e aí eu vou te mostrar também a questão deste acabamento, caso você deseje fazê-lo. Estou indo lá, mas eu já volto. Pessoal, então eu volto já tendo tecido por 38 centímetros, então lá de cima, aquela primeira carreira no ponto baixo, até fecharmos, começarmos a tecer circularmente o nosso ponto fantasia, até a minha última carreira, aonde, como nós conversamos anteriormente, nós temos aquele jogo com 5 pineapples intercalados pelos cordões de correntes, em que nós podemos ou não tecer uma última carreira, uma carreira de acabamento. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. A minha sugestão é que nós teçamos uma corrente para iniciar a carreira, que será a nossa carreira de finalização, um ponto baixo ao redor deste intervalo em que você se encontra, e em cada um destes arcos você vai tecer uma continuidade de pontos da seguinte maneira: um ponto baixo, uma continuidade de uma, de duas e de 3 correntes que serão transformadas em um ponto picô com um ponto baixíssimo e novamente neste arco um ponto baixo. Então você reveste o arco de correntes com ponto baixo, picô, ponto baixo. Novamente você faz no próximo arco um ponto baixo, 3 correntes que serão transformadas em um ponto picô, então aqui você me vê o ponto baixíssimo sendo feito e um novo ponto baixo. Isso, minha gente, em todo o contorno do que é a minha última carreira. Agora nós vamos fazer esta parte que é utilizada na parte da gola. Você poderá tecer desde uma vez essa continuidade de pontos que nós faremos agora, a até 2, 3 ou mais vezes, de acordo com a altura da gola que você deseja. Esta parte é tecida em tiras, então, dependendo da quantidade de vezes que você a teça, você terá costuras que serão feitas com a agulha de tapeceiro para unir as tiras que você terá feito. Esta parte da execução é feita com o negrinha correntinha. Então, nós saímos do cordonê que utilizamos na parte de baixo da nossa peça e passamos a utilizar o negrinha
correntinha. Você deverá iniciar esta etapa da sua execução com um cordão, aonde você deverá ter 5 correntes. Você deverá fechar este cordão de 5 correntes em círculo, passando a sua agulha na primeira corrente tecida e fechando com um ponto baixíssimo. Já a partir do ponto em que você está, ou seja, deste ponto baixíssimo que você tem na sua agulha, você vai alargar de forma que você obtenha a altura do ponto que nós teceremos daqui por diante. Nós continuamos a execução com o pineapple. Então, esta etapa, ela possui ao redor de cada círculo 6 pineapples. Porém, como nós vamos tecer um cordão de florzinhas feitas em pineapple, nós tecemos somente um dos lados deste círculo. Então, aqui no caso, nós precisaremos de 4 florzinhas, ou melhor, de 4 pétalas desta florzinha somente. Todos os arcos nesta etapa recebem 4 pétalas. No final, que seria o que eu chamo a carreira da volta, elas recebem as 2 últimas pétalas em cada flor. Tendo a altura, você vai laçar, você vai manter seguro, como nós já sabemos, e ao redor do círculo você puxa uma nova laçada. Então eu tenho aqui como se eu tivesse feito 2 passadas, pois a primeira esticada do seu ponto já conta uma laçada. Então aqui eu estou indo para a terceira e agora é que eu vou para a quarta. São 4 passadas para fazermos um pineapple. Eu laço, passo o ponto por dentro de todos e arremato. Aqui eu tenho um pineapple feito. Na continuidade eu faço 1, eu faço 2 e 3 correntes. É o intercalamento entre as pétalas, entre os pineapples. Eu laço, novamente eu vou fazer um pineapple. Então, a primeira passada, a segunda, a terceira e agora a quarta passada. Eu laço, eu passo por dentro de tudo, incluindo esse ponto que nós temos na agulha e arremato. Faço 1, faço 2 e 3 correntes e já laço. Novamente a sequência de passadas para o novo pineapple. Então a segunda já foi, aqui a terceira e finalizo na quarta passada. Vou passar o fio por dentro de tudo, por dentro do ponto que estava na agulha, puxo a laçada e arremato. Nesta etapa, a última sequência de 3 correntes. Então, 1, aqui 2 e aqui 3. Eu laço e vou para, veja só, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto pineapple. Lembrem-se, nesta etapa são 4 pineapples somente. Então, 2 passadas, 3 passadas e 4 passadas. Vou laçar, passo por dentro de tudo, arremato aqui e fecho o ponto. Gente, na continuidade eu preciso iniciar uma nova florzinha que mais uma vez receberá 4 pétalas somente. Pessoal, quantas florzinhas que nós vamos fazer em cada uma das tiras? Você precisa medir a circunferência do pescoço e aí você vai tecer continuidade de florzinhas até que você tenha o mesmo comprimento em centímetros que você mediu anteriormente. Então vai variar, depende muito da sua circunferência. Aqui eu vou tecer para conseguir um tamanho que seria um tamanho P. Se você estiver tecendo para M, a circunferência é maior, então você terá uma quantidade de florzinhas maior. Para G,
maior ainda. Ou seja, cada caso é um caso e você precisa medir para adaptar, assim como você fez lá no início com o busto. Tudo bem? Para que você possa inserir, então, a próxima florzinha e tantas quantas forem as florzinhas necessárias, você vai fazer, em primeiro lugar, 3 correntes. Essas 3 correntes representam a altura de um ponto alto, que normalmente é a altura dos pineapples, não varia muito disto, tá? Na sequência, você precisa daquelas 5 correntes que são fechadas em círculo. Então, mantenha segura a sua última corrente e faça mais 5, ó. Então, aqui, que prendeu, deixa eu soltar, solta. Vamos pegar de novo o ponto aqui, agora sim, ó. Vamos fazer aqui a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta corrente. Eu volto lá na base na minha terceira e eu prendo com um ponto baixíssimo para transformar em círculo. Olha, novamente o miolinho do teu círculo. Mais uma vez você já começa daqui. Porém, você está nesta posição aqui, ó. Você precisa jogar esta florzinha por cima do fio e trazer o fio e a agulha para a frente do trabalho. Esta amiguinha fica do lado, ela não será usada agora. Então, você já vai começar alargando para chegar na altura desejada e fazendo a sua pétala novamente. Segunda passada, terceira e quarta passada. Eu vou aqui passar por todos e vou travar. Vou fazer 3 correntes. 1, 2 e 3. Já laço, vou para o próximo pineapple. Primeira passada, segunda, terceira e quarta. Vou arrematar tudo, incluindo este ponto que já estava na agulha, e vou travar com uma corrente. 3 correntes na continuidade. Novamente, a primeira passada, a segunda, a terceira e a quarta. Vou laçar, passar por dentro de todos e travar com uma corrente. Tenho 3 pineapples, preciso de 4. Então, 1, 2 e 3 correntes para o intervalo e vou para a minha quarta pétala. Então, 1 passada, 2, 3 e 4. Passo por dentro de tudo. Aqui eu travo com uma corrente. Perceba que nós temos, então, o que é 2 meia flores, porque nós ainda não temos a flor inteira, percebem? Minha gente, nós precisamos continuar desta forma até que nós tenhamos todo o comprimento necessário para dar a volta, fazer o contorno no pescoço. Vou tecer a minha continuidade. Quando eu chegar no final, eu volto para fazer o contorno da última flor e tecer este lado com vocês. Vejam só, eu fiz então 12 meia florzinhas. Vejam só, eu fiz 12 meia florzinhas. Então agora nós vamos fazer o contorno. Lembrando, aqui eu fiz 12 porque com 12 eu consigo fazer o contorno no pescoço. Você precisa medir o pescoço, observar quantos centímetros ele tem, o redor dele, o contorno dele e ver quantas florzinhas serão necessárias para você conseguir fazer o contorno com essa tira de flores. Uma vez tendo então chego nos 4 pontos pineapples da extremidade, eu continuo tecendo mais 2. Então, eu vou fazer aqui as minhas 3 correntes de intercalamento, eu vou laçar e aqui você vê a primeira passada, a segunda, a terceira e agora a quarta passada. Passo por dentro de todos os pontos e uma corrente para fechar. Mais 3 correntes de intercalamento e eu vou para o último pineapple da minha última pétala. Então, a segunda passada, aqui a terceira e agora a quarta passada. Vou arrematar passando por dentro de todos os pontos e uma corrente. Eu preciso encerrar esta pétala levando este pineapple ao encontro deste pineapple inicial. Então, eu vou fazer 1,
2 e 3 correntes. Prestem atenção agora. Eu vou passar a agulha pelo ponto que encerra o pineapple inicial e vou passar a agulha pelo ponto que encerra o último pineapple da flor anterior. Eu preciso pegar tudo, ó, são 3 pontos na agulha. Puxo uma laçada e tiro o primeiro ponto, eu tiro o segundo e agora eu tiro o terceiro ponto. Eu tenho esta flor encerrada e já unida a esta de uma forma mais durinha, mais bem presa. Eu continuo com uma, com 2 e com 3 correntes, que é o intervalo deste pineapple para o próximo desta nossa flor. E aí vou eu para as minhas laçadas, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta passada. Vou arrematar tudo, travo com corrente. Faço as 3 correntes de intercalamento e eu vou para o último pineapple desta flor. Então, primeira, segunda, terceira e quarta passada. Mais uma vez eu arremato tudo, faço corrente. Preciso de 3 correntes de intercalamento, mas sem escapar da agulha é melhor. Venho aqui, passo a minha agulha pelo primeiro ponto que fechou o meu primeiro pineapple, venho na próxima flor, pego o ponto que fechou também este pineapple e aí, minha gente, é trazer o ponto para fora. Então, peraí que aqui eu não passei da forma correta, eu vou passar mais uma vez. Aqui, puxo para fora e puxo para fora. Olha lá, segunda florzinha também encerrada. Pessoal, desta forma, até chegarmos na primeira flor que nós iniciamos lá no início. Uma vez que você tenha chego, então, ao final, então você já encontrou o seu primeiro pineapple, daquela primeira florzinha lá do início. Nós vamos dar continuidade fazendo primeiro o botão. O botão, minha gente, ele é feito com esta bolotinha que muito nós usamos no crochê irlandês, que fica muito linda mesmo. Então, nesta continuidade já sai a bolotinha. É necessário bastante atenção e bastante cuidado para não perder as laçadas, porque é tudo feito com laçada. Então, funciona assim. Você vai alargar e você vai usar o cabo da sua agulha. Vai colocar aqui, se a sua agulha, por exemplo, for fininha, tudo bem, utilize um lápis ou uma caneta, tá bom? Coloque assim na pontinha e a partir daqui você vai dando voltas ao redor do seu lápis, da sua agulha, da sua caneta. Quantas voltas? Não tem uma quantidade certa, vai depender muito da tua circunferência. Então, se a sua caneta ou lápis for um pouco mais fininho, você vai perceber que vai criar esse aglomerado de fios, olha, mais rapidamente. Se for um pouquinho mais largo, você já vai ter que dar um pouco mais de voltas. Mas nós precisamos de algo assim, veja só, um aglomerado, como você vê aqui. É agora que tem que tomar cuidado, porque você tem que tirar este aglomerado do seu lápis, da sua agulha, da sua caneta, sem que desfaça. E é muito fácil de desfazer, até mesmo porque o fio é muito lisinho, né? Então a gente facilmente pode errar. Então o que nós vamos fazer? Segurando em cima para não deixar estas alças saírem, você vai puxar para cima, trazendo a agulha, o lápis, seja o que for, para fora. Você vai passar a agulha pelo miolo deste túnel, ó, ela tem que sair lá do outro lado. Tem que tomar cuidado para que não desfaça absolutamente nada neste processo de passada, tá bom? Mantém seguro e este fio aqui, ele tem que voltar para a execução. Então, eu vou puxar a laçada aqui por dentro, eu vou puxando bem devagar, que é para eu não danificar. Veja que ela sai aqui. Uma nova laçada para travar, mas ainda não está bem fechado. Então, eu sugiro que você só solte estes arcos depois do segundo ponto. Passe de novo pelo miolinho. Então, aqui eu sempre tô mantendo preso, eu sempre tenho um ponto de apoio nesse miolinho. Eu puxo para fora novamente esta laçadinha, tá? Aqui, com uma laçada, eu faço aqui
o meu ponto baixo. Eu vou alargar e vou te mostrar que a partir de agora não desfaz mais, olha, tá preso, não tem mais como desfazer, tá? Bem, a partir daqui, nós vamos fazer pontos baixos, como nós fizemos agora anteriormente, né? Nós vamos fazendo pontos baixos de forma que, e aí aqui, a gente tem que tomar muito cuidado para não puxar o fio que vem lá de dentro. Todo cuidado é pouco e sem querer puxa mesmo, ó, como eu estou aqui, querendo puxar. Tem que trazer devagar. Ó, eu vou pegar a minha laçada aqui, se eu conseguir. Vamos ver se eu consigo. Aqui, peraí. Não vou conseguir, não. Eu vou tirar porque eu tô puxando a laçada mesmo. Então, vamos lá. De novo, vou trazer aqui por dentro. Ah, trouxe aqui, ó. Vou largar e vou pegar ela de novo direitinho. Aqui. Faço ponto baixo, ó, você tá vendo que realmente engancha, né, o fio lá por dentro e você, sem querer, traz a laçada de dentro. É muito bom que você veja acontecer, porque aí você fala, nossa, o que eu estou fazendo de errado? Não é que tá fazendo de errado, sem querer puxa. E você vai vendo, ó, que conforme você vai preenchendo com pontos baixos, você consegue ver o miolo lá, ó. Ele abre, né? Você consegue passar com mais tranquilidade. Mas você também está percebendo que eu vou preenchendo com os pontos baixos, ó. É isso daqui que eu preciso fazer agora. Normalmente, nós fazemos 2 carreiras de pontos baixos. Então, funciona assim. A primeira carreira é quando você reveste tudo, né? E a segunda carreira é quando você começa a passar por cima do ponto baixo que você fez anteriormente. Então, neste estágio aqui, olhem, eu estou no que seria a segunda carreira. Mais que isso, não costuma ser necessário. Mas, se o seu lápis, caneta, sua agulha for um pouquinho mais larga, aí você vai sentir necessidade sim de um pouco mais. Então aqui eu vou fazer só mais um, porque eu já estou chegando no que seria o início, né, do meu botãozinho, olha, tá? Eu vou alargar para te mostrar a situação. Aí aqui funciona assim. Eu preciso encerrar o contorno desta minha tira com o acabamento, que nada mais é do que pontos baixos. Você vai aqui passar a agulha pelo arco de correntes, olha aqui, ó, da flor, tá vendo? E você vai fazer um ponto baixo. Perceba, ó, ele gira, não fica preocupada não, porque quando você chegar deste lado, você vai arrematar e vai travar no ponto de base do botãozinho, tá? Fica tranquila quanto a isso. Você vai fazer então ao redor do arco mais 2 pontos baixos, são 3 no total. Olha aqui a situação, ó, tá vendo? Fez 3, vem pro do lado, vai fazer mais 3. Então, 1, 2 e 3 pontos baixos. Nós vamos preencher o contorno, né, das nossas florzinhas com pontos baixos. Quando a gente chega aqui, que seria a extremidade, você não fará 3, você fará somente um ponto baixo e 2 pontos baixos. Por quê? No do lado, que já é a próxima flor, recebe mais 2, é a união. Se você fizer 3, vai ficar muitos pontos baixos neste ponto de união, vai encavalar o seu desenho. Continua fazendo então aqui, ó, 1, 2 e 3 pontos baixos. Repare, mais uma vez você está em ponto de união, este lado com este lado. É sempre importante que você vire para o lado certo, ó. Eu sei que aqui é o avesso, porque olha aqui o cordão de correntes inicial, então é avesso, né? A gente tem que virar para o lado certo. E aqui eu faço somente 2 pontos baixos, 2 aqui e 2 aqui. Então veja aqui, ó, 1 e 2 e do lado 1 e 2. Vamos fazer juntas mais uma vez. Faço 3, porque não é união. Faço 2, porque é extremidade, vem união.
E novamente, veja se está do lado certo, ó. Repare que no avesso você encontra o cordão de 3 correntes, tá? Então, olha sempre para frente. E aqui, mais 2 pontos baixos, porque é a união. Minha gente, desta forma, até você chegar na sua última florzinha. Eu vou até lá, mas eu já volto. Tendo chego ao final, ou o que seria o final, você vai reparar que na sua última florzinha não haverá união com outra. Então, você tem este e este arco que nós vamos colocar como sendo os arcos da extremidade. É exatamente entre um e outro que nós vamos fazer um cordão de correntes para que possamos fechar no botão da outra ponta. Então, você vai fazer aqui as suas 3, ou melhor, os seus 3 pontos baixos. Então, aqui você acompanhou. Você vai fazer um cordão de 8 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Volte para o próximo arco e você vai fazer novamente os 3 pontos baixos, como nós fazemos em todos os arcos. Aqui fica o cordão para fechar o seu com o seu botão. Você vai continuar tecendo deste lado como você teceu deste. Novamente aqui você vai ter 3 pontos baixos, porque neste arco não tem união com ninguém. Neste você faz 2, então aqui ó, 1 e aqui 2. Por quê? Tem união com este arco aqui, aonde eu faço novamente 1 e 2 pontos. Volto a tecer 3, 1, 2 e 3. E no do lado, somente 2, porque o próximo é arco de união, ó. Une este com este. Então, aqui eu faço 1 e faço 2 também. Estão percebendo como é que se dá essa parte da nossa execução? Vamos então desta forma até o final e eu volto para encerrar e fechar a pontinha do botão com vocês. Para arrematar, você vai passar este ponto, que é o último ponto que você tem de arcos, né? Entre uma pétala e outra. Aqui, olha, gira o botão, pegue este ponto, que seria o mesmo ponto inicial onde você prendeu lá no início dessa carreira. Puxe a laçada, deixa até alargar, tá? E traz por dentro do ponto que você já tinha na agulha. É um ponto baixíssimo. Se você quiser, passa o fio por cima do botão e pega o próximo ponto, faz um ponto baixíssimo sobre ele também, que é só para travar definitivamente. Alarga aqui, seu botão tá aqui. Eu não vou fazer o corte agora pra gente não perder o foco, mas eu vou aqui, ó, trazer e veja que a ideia, ó, você vai aqui prender e você vai ter novamente todo esse contorno que é o tamanho do pescoço, né, para fazer sua gola. Precisamos de 2 peças iguais a esta, caso você queira uma gola mais alta. Caso contrário, só uma já vai bastar. Se você fizer 2, 3 ou mais, há necessidade da costura. A costura nós fazemos com a agulha de tapeceiro, costura normal à mão. Para fazer a costura, você deverá unir a parte da frente com a parte da frente e trabalhar com os avessos voltados para fora. Já com a agulha de tapeceiro com o fio, você vai passar pelo ponto mais alto ou pela parte mais alta da flor. Não comece pela base. Vai passar de fora para dentro. Olha só aqui a situação. E novamente de fora para dentro do outro lado. Olha aqui, ó. Então aqui eu vou pegando sempre 2 fios, né? Aqui passando direitinho, olha só. Trago aqui para dentro. Novamente do outro lado. Eu pego o próximo ponto passando de fora para dentro. Eu só quero pegar os 2 ladinhos do fio aqui, que é a correntinha direitinho, ó. Trago para cá. Tem sempre que tá arrumando, né, ó. Trago pra cá. E novamente do outro lado eu faço a mesma coisa. Pego aqui de fora, levo pra dentro, ó, e trago pra cá.
Vou abrir aqui para eu te mostrar qual é a situação. Olha aqui o que vai se formando, olha o trançado que vai se formando. É dessa forma que nós vamos costurando toda esta etapa. Cadê você aqui, ó? Toda essa etapa, até que nós consigamos ter as duas peças unidas e possa ser feita a união desta parte, que é a gola, com a parte de baixo, que é propriamente a blusa, né? Então, aqui você vai vendo que eu sempre vou trazendo fio, ó. Sempre trago para fora, sempre pego de fora para dentro, que é para o desenho se manter, senão a gente perde o desenho. Vamos abrir de novo? Olha que a situação, né? Ó, costura acontecendo. E assim a gente tem que ir fazendo até o final. Minha gente, eu vou costurar então aqui, ó, de fora pra dentro, ó, vou costurar aqui tudinho e eu volto já com essa etapa também encerrada para que a gente possa dar continuidade juntas na nossa próxima etapa. Agora eu trago para vocês como vocês devem fazer a união da parte de baixo com a parte de cima. Vocês vão usar pequenos cordões feitos com pineapple, é só pineapple que nós temos aqui, que serão maiores nas extremidades e menores nos pontos centrais, que é justamente para dar a angulação necessária. Então, eu tenho 11 pineapples, 10, 10, 10 e 11. Obviamente que quanto maior for o manequim, mais pineapples você precisará para ter esta distância segurada. Lembrando que pescoço e aqui você está abaixo do braço, acima do busto. Tudo bem? Percebem o que eu quero dizer? Muito bem. Além disso, você vai precisar definir a quantidade de cordões que serão necessários. Eu aqui, como eu fiz 12 florzinhas lá em cima, né? Eu tenho a medida de 6 para cada lado, 6 na frente e 6 atrás. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 pontos de união. Se você tiver 14, você terá um ponto a mais aqui de cordão. Se você tiver 16, você terá mais um a mais na união. Então, vai depender do manequim, ok, minha gente? Isto também é feito e costurado, feitos arremates da forma que nós já estamos acostumadas. Então, agora eu vou mostrar para vocês como fazer este cordão para que você possa ter, então, esta etapa da sua peça também tecida. Você deverá iniciar a parte do cordão com 2 correntes. A segunda é a que vai te dar a altura do pineapple. Então, você já alarga e laça. Você vai passar a agulha pela primeira corrente e vai fazer o seu pineapple com 4 laçadas normalmente. Lembrando que o primeiro ponto, que foi o alargado, conta como uma passada. Então, 1 e 2. Aqui, 3. E aqui, 4. Peraí que a gente sempre tem que passar direitinho, olhem. Pronto. Aqui, 4 passadas. Eu laço, eu arremato e travo com uma corrente. Ops, deu. Mais uma vez a gente faz uma corrente, puxa pra cima. Alarga, belezinha, laça, segura. E na base, então na corrente que você fez para dar a diferença entre um pineapple e outro. Passa uma, passa 2 e passa 3, porque a primeira já conta. Aqui você passa por dentro, arremata. Olha lá o segundo pineapple. Mais uma vez você faz uma corrente, alarga, laça, vai passar na primeira corrente que você fez ali no aumento. Então, passa uma, passa 2 e passa 3. Lembra que a primeira já conta, tá? Então, no total, você tem 4.
laça, passa por dentro de tudo e arremata. E assim continuamente, até que você tenha a quantidade de pineapples que te preencha da altura do pescoço até a base da sua blusa. Lembrando que essa etapa também é feita com o negrinha correntinha, o mesmo que nós usamos na parte da gola. Uma vez feito, você vai costurar estas pequenas tiras às duas partes e realizar os seus devidos arremates.